Tudo o que é real para nós é aquilo que o cérebro representa como imagiamento. Damasio considera essas regiões o palco onde as marionetes dos espetáculos que nos governam efetivamente atuam. Ele acredita que os manipuladores das marionetes e os cordões que eles puxam encontram-se fora desse espaço de imagiamento. E só poderia ser nessa área que tanto admiro e tanto falo, localizada no córtex associativos, dos setores frontais, temporais e parietais. E a Hacktech promove exercícios de capoeira que faz com que as crianças vivenciem diversas situações durante a aula e faz associações significativas e similares ao cotidiano, direcionando intencionalmente diversos saberes, principalmente relacionados à emoção e sentimentos. Damasio afirma que o acúmulo de experiências vivenciadas cotidianamente é por ele chamado de marcadores somáticos. E foi através das minhas experiências que eu constatei que poderia contribuir com essa teoria, trabalhando, portanto, com a autoconsciência das crianças desde a mais tenra idade. O interessante é que ele comenta sobre a vigília mente-self como sendo a estrutura responsável pela consciência. Foi quando eu percebi que ao ensinar o controle das emoções e os impulsos menos elevados do ser humano, estaria contribuindo com os reguladores da vida. Damasio coloca que o tronco encefálico é o regulador da realidade humana mais importante. Ali são encontrados 3 grandes núcleos responsáveis pela homeostase, que é o núcleo do trato solitário, núcleo parabraquial e a matéria cinzenta paraquedual. Por esse motivo, trabalhei incessantemente para que as crianças compreendessem suas próprias emoções e também não faltasse com a lexetimia, que é a falta de palavras emocionais para exprimir o que elas estão sentindo, colocando o seu sentimento na prática do seu cotidiano e não ser governado somente pelas emoções. Damasio fala que existe o controle não consciente, mas que em boa medida, ele está sob o governo consciente. Por isso, insistia cada vez mais em ensinar isso para as crianças, mesmo sem saber onde poderia chegar. Damasio fala que a infância e a adolescência humana duram tempo incomum porque é muito demorado educar os processos não conscientes e criar uma forma que possa funcionar mais ou menos com fidelidade. Com mais ou menos fidelidade. Segundo as nossas próprias intenções e objetivos conscientes. Eu instigo a imaginação dessas crianças, fazendo com que elas entendam as situações difíceis, do medo, da raiva e da tristeza diante dos exercícios da capoeira, dos obstáculos a serem enfrentados e tal. Quando esses mapas são gravados na memória e são trazidos de volta, evocamos a imaginação e nos tornamos de planejar e inventar as respostas melhores. Essas respostas melhores são as quais direciono intencionalmente, primeiro pela linguagem, depois pela ação. Quando uma pessoa precisa decidir, faz uma rápida avaliação inconsciente da situação. É por isso que o método de ensino infantil Hacktech trabalha com a racionalidade, pensando na razão humana. Damasio diz que todos esses aspectos de emoções, sentimentos, regulação biológica desempenham um papel importante na razão humana. Também afirma que o self é construído em 3 etapas, estágios, né? Proto-self, self central e self autobiográfico. Desenvolver o self autobiográfico é de suma importância para a Hacktech. Desenvolvê-los, as crianças, naquilo que a gente vê de melhor na ética, na racionalidade, na razão, diante das situações emocionais, instintivas, autônomas e menos elevadas. O treinamento por essas experiências podem levar a decisões benéficas, já diz Damasio. É importante criarmos esses padrões neurais que mapeiam em formas e imagem aquilo que vivenciamos. Chegará o tempo que a questão
da responsabilidade humana em termos morais e nos assuntos da justiça, sua aplicação, levarão em conta a ciência que hoje se desenvolve. O mais interessante é que a Hackteck ensina as crianças a compreenderem esses mecanismos, aprendendo com as atividades lúdicas, o que é um neurônio, por exemplo, qual é a função da memória, qual é a importância da atenção para a aprendizagem, entre outras coisas. Damasio afirma que a compreensão dos mecanismos neurobiológicos relacionadas às emoções é capaz de aproximar o homem à compreensão de sua própria condição humana. É isso que a Hackteck faz insistentemente com as crianças. Damasio afirma que podemos nos tornarmos conscientes das emoções, que são processadas inconscientemente e que elas são representadas em nossa mente consciente por meio dos sentidos. Diante de toda essa situação que me instigo a desenvolver e continuar com esse trabalho, é o fato do próprio Damasio afirmar que temos muito a aprender sobre o cérebro humano. O processo, os julgamentos de comportamento e como eles controlam nossas ações. Também afirma que o mecanismo não consciente tem que ser treinado pela mente consciente para desferir um bom contragolpe emocional. É assim que foi surgindo o método de ensino infantil Hackteck e a educação transmotora.